Bom, então vamos lá. Então, na questão número 1, que pergunta sobre o único tecido com capacidade de se contrair, né? A contração é uma contração muscular. Então, questão de número 1 é tecido muscular, letra C de casa. Questão 2, um tecido animal formado por células e substância intercelular, com predomínio de fibras colágenas, tem como principal função. Então, as fibras colágenas, nós vamos encontrar ela no tecido cartilaginoso. Então, o tecido cartilaginoso é para produzir contrações? Não, ele não tem nada a ver com o tecido muscular. É para receber estímulos? Também não. Ele não tem nada a ver com o sistema nervoso. Ele é para quê? Para dar resistência. Então, o tecido cartilaginoso, ele é para dar resistência. E tem bastante fibras colágenas. Então, questão número 2 é a letra B de bola. Questão 3. Quais as funções do tecido epitelial? Professor, repete aí para mim rapidinho a resposta da número 2. É da resistência? Isso. Número 2 é B de bola. Na questão 3, quais as funções do tecido epitelial? Então, o tecido epitelial, né, como a gente sabe, ele é o tecido que reveste o corpo. Logo, uma das principais funções dele é revestimento. E como ele reveste, ele protege. Então, revestimento, proteção. E é a partir do tecido epitelial que são feitas as glândulas. Então, as funções dele é revestimento, proteção e secreção. Então, questão 3, a resposta é a letra A. Questão 3, A. A de animal. Bom, aí vamos lá. Questão 4. Quais são os tipos de epitélio de secreção? Bom, então, o epitélio de secreção, as glândulas, nós possuímos glândulas que liberam a substância para fora da corrente sanguínea, que são chamadas glândulas exócrinas. Nós possuímos glândulas que liberam as substâncias, que são os hormônios, para dentro da corrente sanguínea, que são as glândulas endócrinas, e nós possuímos as glândulas que realizam as duas funções, que é, no caso, por exemplo, o pâncreas, que realiza tanto a função exócrina quanto a função endócrina. Então, os tipos de epitélio de secreção são exócrinas, endócrinas e mistas. Então, questão 4, letra A. Na questão 5, temos lá os macrófagos e os mastócitos, duas células grandes importantes no mecanismo de defesa, são encontradas no seguinte tecido animal. Então, os macrófagos e os mastócitos são células de defesa que vão ser encontradas principalmente em tecido líquido. Então, temos ali epitelial, linfático, conjuntivo e nervoso. É onde a gente tem que ter um cuidado aqui. Nós vamos encontrar macrófagos e mastócitos no tecido linfático? Vamos encontrar no tecido linfático. Só que não somente nele, também vamos encontrar no tecido sanguíneo. Então, tanto o tecido linfático quanto o tecido sanguíneo são tipos de tecido conjuntivo. Então, questão 5, a resposta é a letra C, tecido conjuntivo, tá? Questão de número 6. Existem 4 tipos principais de tecido: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Quais tecidos abaixo
não fazem parte do tecido conjuntivo. Então, quer saber, né, quais dos tecidos abaixo não são considerados tecido conjuntivo? Então, tecido conjuntivo, nós temos várias subdivisões. Então, eu acabei de falar em cima que o linfático e sanguíneo é tipo de tecido conjuntivo. O tecido adiposo e o tecido frouxo também. Ósseo e cartilaginoso também são tecido conjuntivo. Agora, o cardíaco e o liso são o quê? São tecidos musculares. Então, lembra lá, tecido muscular, nós temos o estriado esquelético, estriado cardíaco e o músculo liso. Então, questão 6, letra D de dado. Questão de número 7. Quais os tecidos de transporte? Então, para transportar alguma substância, os tecidos, eles precisam, o tecido de transporte, ele precisa ser líquido. Então, aí, a única alternativa que possuem dois tecidos que você encontra ele no estado líquido é o tecido linfático e o tecido sanguíneo. Então, questão de número 7 é a letra B de bola. Linfático e sanguíneo. Questão de número 8. O intestino grosso é um órgão de aproximadamente 50 centímetros de comprimento e 7 centímetros de diâmetro, podendo ser dividido em seco, colo e reto. Esse órgão está relacionado com, no sistema digestório, o intestino, em geral, ele é responsável pela absorção de alguns nutrientes. No intestino delgado, que é a primeira parte do intestino, o intestino delgado, ele está relacionado com o final da digestão, o final do processo de digestão química, intestino delgado, tá, gente? E ele está relacionado, o intestino delgado, ele faz a absorção dos nutrientes. No intestino grosso, onde ocorre a produção das fezes, mesmo ocorrendo a produção das fezes, o intestino grosso, ele é uma parte do sistema digestório que está responsável pela absorção de água e sais minerais. Então, a questão de número 8 é a letra D de dado. Então, o intestino grosso, ele é responsável pela absorção de água. Então, 8D de dado. Questão 9. A histologia é a parte da biologia responsável pelo estudo dos tecidos, que podem ser divididos em 4 grupos. Entre os tecidos indicados a seguir, marque o único que não corresponde a um tipo de tecido conjuntivo. Então, ele quer saber quais desses 4 aí não é tecido conjuntivo. Então, bem parecido com o que a gente viu lá em cima. O que não é tecido conjuntivo? Então, nós temos 4 tipos de tecido. Tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Se o tecido muscular é um tipo de tecido diferente, logo ele não é um tecido conjuntivo. Então, questão 9, letra D de dado, tecido muscular. Tecido muscular é um tecido à parte, com características diferentes do tecido conjuntivo. Todos esses outros tecidos, apesar de serem tecidos diferentes, eles possuem características semelhantes, o que faz com que eles estejam agrupados no grupo de tecido conjuntivo. Questão de número 10. As glândulas são estruturas responsáveis por produzir secreções úteis ao nosso corpo.
Essas estruturas são formadas por qual tipo de tecido? Então, a gente viu lá em cima que o tecido responsável pela produção das glândulas é quem? É o tecido epitelial. Então, questão 10, letra A. Questão de número 11. Preencher espaços viscerais, suporte e nutrição dos epitélios e cicatrização dos tecidos lesados. Essas são algumas funções de qual tecido? Essa é uma função do tecido frouxo, que é um tipo de tecido conjuntivo. Então, tudo isso aqui são tecido conjuntivo, mas essas características são do tecido frouxo. Então, questão 11, letra D de dado. Vamos lá. Questão 12. As células sanguíneas, se tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá, gente? Pode interromper. As células sanguíneas, também chamadas de elementos figurados do sangue, são produzidas principalmente na medula óssea vermelha, presente no interior dos ossos. A medula óssea vermelha é formada por um tipo especial de tecido conjuntivo chamado de... Bom, então, para quem assistiu a aula, lá, viu que o tecido responsável pela produção dos elementos figurados do sangue é o tecido hematopoético, tá? Então, é a letra B de bola. Quem vai produzir, vai ter lá a produção na medula óssea, tá? Melhor, a medula óssea é formada pelo tecido hematopoético. Questão 13. Uma pessoa que estava andando de moto sofre um acidente e fica deitada no chão, sofrendo dores. Então, outra pessoa se aproxima para ajudá-la e pressiona com a caneta contra a sola do pé. O pé retrai ao invés de se contrair. Isso demonstra que o tecido, pontinho, pontinho, está gravemente alterado. Que tecido? Bom, se a gente está lá tentando ver um reflexo da pessoa, que sai um reflexo, né, pressiona a ponta dos pés, então se a gente está querendo ver um reflexo, a gente está querendo saber o quê? Está querendo saber sobre o sistema nervoso. Então, um reflexo ele está relacionado ao tecido nervoso. Então, questão 13, letra C de casa. Questão 14. Tecido de ampla distribuição subcutânea e exercendo funções de reserva de energia, proteção contra choques mecânicos e isolamento térmico. Então, esse tipo de tecido, a gente falou muito dele na aula, a gente comentou muito sobre ele, tá? Que é um tecido que, embora muita gente queira se livrar, ele é um tecido importante, que é quem? É o tecido adiposo. Então, questão 14, letra C. Questão 15. Sabemos que o corpo humano apresenta 4 diferentes tipos de tecido. O tecido cartilaginoso representa um subtipo de qual tecido humano? Então, como a gente viu lá em cima como já falei lá em cima, sobre o tecido cartilaginoso, o tecido cartilaginoso é um subgrupo, um subtipo do tecido conjuntivo. Então, questão 15, letra D de dado. Questão 16. O tecido muscular divide-se em 3 partes: cardíaco, estriado, cardíaco, estriado esquelético e liso. O tecido muscular liso, tá?
Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver aí, isso é uma dica que eu falei para vocês lá durante a aula, sobre as características dos tecidos. Se nós temos um tecido, se o tecido é estriado, esquelético, tá? É do esqueleto, dos ossos, então, ele vai ter a contração voluntária ou involuntária? Se é dos ossos, a contração dele vai ser voluntária. Por que voluntária? Porque a gente só mexe os braços e as pernas de acordo com a nossa vontade. Então, se o estriado, a contração é voluntária, o liso, a contração é involuntária. Tá? Então, só nisso daí a gente já mata ali, que a resposta é a letra C. Então, o tecido muscular liso, ele é involuntário, tá? E constitui órgãos do sistema digestório, tá? Então, ele é involuntário. Beleza? Então, 16, letra C de casa. E aqui o único órgão, tá? Só relembrando, que é formado por um tecido estriado é o cardíaco, do coração, tá? Então, o coração é um músculo estriado, porém, a contração dele é uma exceção ao músculo estriado. Coração, a contração é involuntária, tá? Justamente por ser um órgão. O alimento passa do esôfago para o estômago como resultado de uma onda peristáltica. Assinale a alternativa que mostra o tecido responsável pela peristalse no sistema digestório. Então, a peristalse são movimentos involuntários que ocorrem quando a gente ingere um alimento. E ele vai acontecer no esôfago, tá? Que vai empurrar o alimento para o estômago. Se ele possui uma contração involuntária, então isso significa que ele é um músculo liso, tá? Não é esquelético. Então, 17, B de bola. Então, vamos lá. Chama-se reprodução a capacidade que possuímos de produzir descendentes, garantindo, assim, a perpetuação da nossa espécie. O sistema reprodutor humano é formado por um conjunto de órgãos dentro dos quais ocorre a produção, o amadurecimento e o transporte de células reprodutivas denominadas gametas. Os gametas masculino e feminino são, respectivamente, ele está falando de gametas. Todas as estruturas que tem nas alternativas são estruturas da reprodução, tá? Só que, por exemplo, que é gameta masculino e feminino. Então, o gameta masculino é o espermatozoide e o gameta feminino é o óvulo, tá? Agora, a estrutura reprodutora é o pênis e o ovário. Só que ele está perguntando que gameta é espermatozoide e óvulo. Então, questão 18 é a letra C. Um déficit de água no sangue estimula certas células no hipotálamo, que, por sua vez, levam a hipófise a liberar. Então, o que acontece? O nosso corpo, ele precisa de muita água. Cerca de 75% do nosso corpo é de água. Então, a gente precisa de muita água. A gente precisa ingerir água. Então, a gente ingere água tanto bebendo água, quanto bebendo um suco, comendo uma fruta, comendo comida, já que todos os organismos são repletos de água. Então, quando você ingere uma comida, você está ingerindo água também.
Só que é lógico, não em outra forma, em outra constituição química. O ideal é você beber realmente água na sua forma pura, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma quantidade de água reduzida, o nosso corpo ele vai liberar um hormônio, todos esses 4 aí são hormônios, tá? Ele vai liberar um hormônio que vai fazer com que ocorra uma maior absorção de água pelos rins, evitando a eliminação de água pela urina. Esse hormônio é chamado de ADH, ou hormônio antidiurético. Tá? Então, questão 19, letra D de dado. Esse hormônio antidiurético, ele vai atuar lá nos rins, evitando a perda de água. E tem 2 coisas que inibem a produção desse hormônio. Uma é o álcool, né? E a outra é o frio. Então, é por isso que quando a pessoa ingere álcool, ingere alguma bebida alcoólica, ela acaba urinando mais vezes. E no frio também, justamente porque você tem a inibição desse hormônio. Então, questão 19, letra D de dado. Questão 20. Sabemos que o ato de respirar é composto pelos movimentos de inspiração e expiração, que coordenam a entrada e a saída de ar das vias respiratórias. Marca a alternativa que indica corretamente o que acontece com os músculos intercostais e com o diafragma no momento da inspiração. Então, no momento da inspiração, os músculos intercostais, que são os músculos que estão ligados às costelas, né, e a parte das costas, estão ligados ao pulmão, eles se contraem, tá? Eles vão se contrair, diminuindo de tamanho, em consequência, puxando o pulmão. Assim como também o diafragma. Então, os músculos intercostais e o diafragma se contraem. E quando a gente expira, vocês podem ver que a gente relaxa quando a gente expira, né? Então, o relaxamento ocorre desses músculos. Então, questão 20, letra D de dado. Questão número 21. As trocas gasosas no pulmão humano, em condições normais, ocorrem. Bom, as trocas gasosas, elas vão ocorrer nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos são umas bolsas que ficam na ponta dos bronquíolos, que estão lá nos pulmões, né? Então, a gente tem ali a cavidade, ou melhor, a região interna do sistema respiratório. Nós temos a traqueia se ligando aos brônquios, os brônquios se ramificando em bronquíolos, e na ponta dos bronquíolos tem os alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares, eles são irrigados por vários vasos sanguíneos que realizam as trocas gasosas. Então, questão número 21 é a letra A. Questão de número 2. Qual das alternativas abaixo contém apenas órgãos do sistema urinário? Tá? Sistema urinário. Então, vamos lá. Temos aqui, na letra A. Na letra A, temos o intestino delgado. O intestino delgado é do sistema digestório. Então, eliminar. Na letra B, temos o fígado. O fígado é uma glândula anexa do sistema digestório. Na letra C, temos aqui, o que está diferenciando aqui é a vagina. O que acontece? Primeiro, nós temos aí já a diferenciação entre homem e mulher, aí, né, pelo menos biologicamente, em relação à vagina, que já tiraria ela de cena.
E outra questão é que a vagina ela não faz parte do sistema urinário, ela faz parte do sistema reprodutor. Então, o ducto que sai a urina e o tubo vaginal são coisas diferentes, tá? A vagina não é a região externa que é vista, a vagina é o tubo interno. A região externa é chamada de vulva. Então, a vagina é um tubo interno. Então, a vagina está relacionada ao sistema reprodutor e não ao urinário. Então, o sistema urinário, nós temos 2 rins. Dos rins vão partir os ureteres. Esses ureteres se conectam com a bexiga, que armazena a urina, e quando a bexiga tem uma certa quantidade de urina, ela vai liberar essa urina pela uretra. Então, questão de número 22 é a letra D de dado. Questão número 23. Que nome recebe a célula especializada na propagação do impulso nervoso? Bom, os impulsos nervosos são transmitidos pelos neurônios. Né? Lembra aí que quando a gente fala de sistema nervoso, a gente fala logo que, meus neurônios. Em questão número 23, letra B de bola. Questão 24. Além da sustentação do corpo, são funções dos ossos. O osso, além de sustentar o corpo, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai armazenar cálcio e fósforo. Então, os ossos, eles são grandes armazenadores de cálcio e fósforo. E produzir hemácias e leucócitos. Então, questão 24 é a letra A. Tá? Ele não produz glicogênio, ele pode até armazenar também glicogênio, mas não é só os ossos que armazenam. Então, por isso que é armazenar cálcio, fósforo, produzir hemácias e leucócitos. Sabemos que existem 3 tipos diferentes de músculo: estriado esquelético, cardíaco e não estriado. Marca alternativa que indica corretamente o tipo de músculo relacionado com a nossa locomoção. Então, com a nossa locomoção, qual é o tecido? É o tecido muscular estriado esquelético. Então, questão 25, letra A. Tá? É o estriado esquelético que está relacionado com a nossa locomoção. Bom, então a gente acabou aí, né, a correção desses exercícios de biologia. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para fazer sobre o exercício? Se tiver, pode fazer a pergunta, tá? Vou interromper a gravação, vou botar essas 2 gravações lá na sala daqui a pouco, caso alguém queira rever durante a semana.